Bom dia, a paz seja convosco. Estamos aqui hoje para mais uma leitura da Escola Bíblica Quadrangular. É a última lição, a lição 13 dessa revista, Família Cheia da Graça. E a última lição trata do se existe filho predileto. Existe filho predileto aí na sua casa? Vamos refletir um pouquinho sobre isso hoje. O texto bíblico está em Lucas, no capítulo 15, do versículo 11 ao 13, depois do 18 ao 27. E a palavra de Deus diz assim: E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. No verso 18: Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e pedir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe: que era aquilo? E ele disse: Veio teu irmão, e o teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Esse é o nosso texto de hoje, vamos na palavra introdutória, que diz que as pesquisas apontam para o aspecto natural do chamado filho predileto. Porém, há de se destacar que quando os pais demonstram predileção por um dos seus filhos, os irmãos quase invariavelmente experimentam invejas e ciúmes em menor ou maior grau, pois tais emoções, por via de regra, são fortalecidas nesse ambiente. Os problemas entre irmãos não são exatamente uma novidade, Eles vêm já desde lá de trás. A Bíblia, por sua vez, narra muitos casos de rivalidade fraterna, como, por exemplo, Caim e Abel, Ismael e Isaque, Esaú e Jacó, José e seus irmãos, Tamar e Amon, entre outros, Os dramas e os dilemas vivenciados no ambiente familiar marcam as histórias, E o que nós queremos dizer, aqui, que a escolha dos pais, muitas vezes por determinado filho, seja manifesta em palavras ou atitudes, pode produzir histórias, no caso como de Ismael e Isaque, Jacó e Esaú. Nessa trama bíblica, ofensas não perdoadas na infância permanecem ativas. Na juventude, elas são potencializadas. E na fase adulta, vindo provocar danos irreparáveis a todos da família. Mais do que fornecer orientação, os pais, quanto à criação dos filhos, pretendemos fazê-lo, compreender a importância de promover a comunhão entre os irmãos. Tem muitas pessoas que, mesmo estando na igreja, alimentam ódio do que aconteceu no passado, do irmão, de essa rivalidade que existe, Então, nós devemos pedir,
a sabedoria, o entendimento de Deus sobre como nós vamos lidar com essa situação dos filhos, porque nem sempre nós temos filhos pequenos ou maiores, tem as diferenças, né? Os filhos, eles podem ser crianças e adolescentes, adolescentes e jovens, pode ter a diferença entre meninos e meninas, né? Pode ter diferença de filho adotado e filho de sangue, pode ter a diferença de filhos que não são do mesmo pai, da mesma mãe, ou vice-versa, né? Então nós temos que ter a sabedoria, pedir orientação a Deus, né? Para saber como nós devemos ensinar os nossos filhos, para não haver essa diferença entre os filhos, né? Para que não se haja o filho predileto, mas que nós tenhamos sabedoria para lidar, porque às vezes nem sempre todas as pessoas que estão ouvindo essa palavra, elas têm o conhecimento da palavra de Deus, ou elas estão caminhando há pouco tempo, ou muitos já caminham desde berço, né? Mas a gente precisa ter a sabedoria, pedir discernimento a Deus para ensinar os nossos filhos, porque os nossos filhos, eles são diferentes. Muitas das vezes nós queremos também que os nossos filhos sejamos como nós. E aí aquele filho que você tem um pouco mais de afinidade ou assemelha-se mais com as suas atitudes, você tende a puxar para o seu lado. Mas não quer dizer que ele seja o filho predileto. Então, muitas das vezes, na educação e de como fazer, nós temos que ensinar os nossos filhos sempre baseado na palavra de Deus, né? Sendo homens, mulheres, novos, mais velhos, ensinando e mostrando, né, como eles devem caminhar e como deve ser. Na teoria é muito fácil a gente falar, né? Na teoria é tudo muito mais fácil. Eu posso dizer, eu como exemplo, eu tenho 2 filhos, eu tenho uma filha mulher e tenho um filho do coração, mas eu não tenho diferença entre eles. São filhos, eu amo os 2, sabe? Tem afinidade com os 2 e nós devemos fazer com que eles criem uma cumplicidade entre eles, criem um amor, que sejam de irmãos e não uma rivalidade, né? Porque é tão bonito quando a gente vê, né, os irmãos se abraçando, se beijando e tendo mesmo, né, um contato, uma intimidade, uma afinidade entre eles, né? É bem legal, eu tiro como experiência, porque eu tenho aqui na minha casa os meus filhos, eles brigam, eles têm a diferença deles, uma tem 5 anos e o outro vai completar 18 anos. Mas eles têm a diferença deles, mas no decorrer do dia eles sabem o quanto eles são amados e o respeito que existe entre família, né? O nosso respeito entre pai e mãe e os filhos, porque nós temos que ser exemplo para os nossos filhos também, né? E sempre lidando com a sinceridade, mostrando para eles sempre na sinceridade, mostrando para eles a forma a qual nós vamos ensinar e educar, corrigir, né? Não vou corrigir o filho mais velho da mesma maneira que eu vou corrigir a filha mais nova. Cada um tem um entendimento. Se ambos erraram, eu vou corrigir a filha mais nova de uma maneira e o filho mais velho de outro, porque os entendimentos são diferentes. Mas eles vão ser corrigidos e vão entender. E a criação é sempre baseada no amor. É isso que eu trago e que eu deixo para vocês, né? Que a diferença entre os filhos tem que ser sempre criada no amor. O amor é a base de tudo. E aqui, para a gente terminar,
A gente fala do conselho aos pais, né? Que diz assim: invista em uma educação pautada no companheirismo. Foi isso que eu acabei de falar, né? Que a união dos dois, ou dos três, ou de quantos forem os irmãos, né? E para nós aceitarmos os nossos filhos como eles são, né? Não deixando, né? Achando que o pai gosta mais do filho e a mãe gosta mais da filha, ou vice-versa. Não, a condição que nós temos é a mesma perante os filhos, independentes são, né, como eu já falei lá atrás, homens, mulheres, crianças, jovens, adultos, mas muitas das vezes nós pecamos, né, porque a gente quer colocar os nossos sonhos e as nossas atitudes, aquilo que nós não fizemos ou que nós não fomos, nós queremos que os nossos filhos seja, né? E isso não é bom para eles. Eles têm que ter o caráter e a personalidade deles, né? Sempre baseada na palavra de Deus e nos caminhos de Deus, né? A gente não pode também, muitas das vezes a gente amaldiçoa os nossos filhos sem ao menos perceber com a nossa boca, né? A nossa boca, ela abençoa, mas ela também amaldiçoa. Então nós devemos ter esse cuidado com aquilo que nós vamos falar, com aquilo que nós vamos taxar os nossos filhos, né? Nós aprendemos em diversas vezes, né, juntamente com os nossos líderes, os nossos pastores, que a nossa boca ela serve para abençoar e serve para amaldiçoar. Então, toda vez que você for falar alguma coisa, tente abençoar o seu filho, abençoar os filhos, né? Que você e peça sempre sabedoria e discernimento para Deus. Esse é a parte importante, né? A gente ter sabedoria e conhecimento e saber aquilo que nós vamos falar para os nossos filhos e não amaldiçoá-lo. E caso aconteça, né, muitas vezes nós colocamos e qualificamos os nossos filhos com adjetivos, a gente pensar e, ops, errei. Então vou lá, repreendo, oro a Deus e continuo orando e intercedendo, né, pelos nossos filhos. Essa é a leitura de hoje, né? Espero que eu tenha conseguido passar para vocês um pouco daquilo, né? Do que eu vivo também, né? Com 2 filhos diferentes, um homem e uma mulher, de idades diferentes, e um filho do coração. Mas é assim que Deus faz, né? Ele nos abençoa e nos capacita, né? E eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui com os irmãos nessa manhã de domingo, né, para a última leitura dessa revista, e que Deus abençoe a todos e nos dê sabedoria para ensinar e colocar os nossos filhos diante do caminho do Senhor, sem rivalidades, né, e sempre com temor, e que eles se sintam amados pelos irmãos e pelos pais também, né? Que Deus nos abençoe, um domingo abençoado para todos nós. Amém?